Eu vou fazer isso, porque às vezes o que me atrapalha é usar a máscara, a única coisa que me deixa assim meio é só a questão do óculos e Enxergar. tudo mais. Mas tem que estar seco, viu? Sim, sim. Estou tomando todo cuidado com relação a isso. Tá Bom ok? dia, gente. Tá bom. Bom dia, Anderson, tudo bem? Tudo Minha esposa certo aí? decidiu assim, o que é isso, meu filho? Essa máscara aí. Uai, não é para usar máscara? Essa daí é do Pedro, né? Só o Pedro que usa essa daí. Só a fantasia. Não, tá tão nítido que é criança, você tá vendo que o meu rosto tá indo pelos lados, né? O rosto de E gordo deu um aqui, problema. só um detalhe aí na indicação da Luma, funciona mesmo. Porém, conversando com o oftalmologista, ele também até deu uma entrevista, se o seu óculos tiver aquelas lentes que tem tratamento, que escurece, não sei o que do focal, você vai prejudicar o tratamento da lente. Foi esse detalhe, o oftalmologista passou dando essa entrevista ontem, falando com o pessoal do aí, né? Ele falou só um detalhe, quando você passa sabonete, sabão, detergente, seja o que for, e deixa ele na lente, você vai estragar as camadas de tratamento que tem na lente. Porque tem gente que tem aquele tratamento contra o raio solar. Sim, lente focal. Aí tem a lente para escurecer quando bate o sol, que vira óculos de sol. A minha é essa, quando bate o sol, ela vira óculos de sol. Tanto é que o meu filho já sair de óculos de sol, ele que não sabe que não é óculos de sol, mas é porque se tiver sol, ela escurece. Isso aí, a questão do sabonete, do permanecer ali na lente, ela estraga esses tratamentos da lente aí. Ele deu até uma sugestão de colocar uma fitinha, né? Você pegar a máscara, um durexinho, uma fita, você coloca em cima aí na curvinha do nariz e põe um óculos que o ar, ao invés de ele subir, ele vai sair pelas laterais. Ah, que legal. Obrigado, então, querido. Obrigado, você, aluna. Tem dois óculos, um com lente sem tratamento, simples, né? Porque é uma lente de descanso, e outro, né, para momento assim que você vai sair e tal, você quer aparecer miozinho, aí você acaba usando esse, né? Quando você vai sair. E outro, normalmente, para você utilizar na frente do computador. Todos dois é para frente do computador. Tem um que eu até esqueço de usar mais. Mas vamos lá então. Obrigado, pessoal. Vamos começar a nossa aula hoje? Bora. Bora. Muita coisa. Bora. Tem texto para a gente discutir hoje? Então, vamos lá. Vamos começar. Brincadeiras à parte, o assunto é sério. Use máscara, o trem tá ficando tenso, né? Então, isso aqui é esse lembrete para a gente usar a máscara no nosso dia a dia. Tirando, né? A máscara. Cadê o óculos? Aqui o óculos. Por coincidência, pessoal, vocês sabem que dia é hoje? Não. Eu sei. 15 de maio, dia do assistente social. Isso aí, ó. Isso aí. Nossa, Coisa linda. Ó, Nossa, vou fazer uma reclamação no grupo, hein? No dia da enfermagem, foi a Carlinha que lembrou de mim, tá? Vou reclamar meus direitos. Calma aí, é 8h da manhã. Ô, Guilmar, perdão, Guilmar. E olha que minha mãe é técnica de enfermagem. Técnica não, auxiliar de enfermagem. Vou me corrigir. Foi a Carlinha ou o professor Marcos, viu? Só. É mesmo? Perdão. Parabéns pelo seu dia. Foi que dia? Foi dia 12. Ah, foi recente também. Foi essa semana. É porque essa semana é a semana da enfermagem, né? Começa assim no dia 12 e vai até o dia 20. O dia 20 é o dia do técnico e auxiliar.
Obrigado, e vocês que estão aí no grupo de frente, enfrentando essa situação toda, né? Não tem sido momentos fáceis para nenhuma das duas profissões, né? Porque a gente tem vivido um momento de perca dos direitos sociais, da justiça social, né? Eu antes acreditava que a justiça, o profissional da área da justiça era o advogado, e depois, compreendendo melhor, eu fui compreender que o profissional da justiça, que busca a garantia pela justiça ao cidadão, a todos, né, é o assistente social. E é claro que eu fui aprendendo tudo isso ao lado da minha digníssima esposa, que é, para mim, uma grande referência, lindeza. Está aqui na minha frente tomando café. E é, para mim, uma referência, né, desse profissional, mas é verdade, porque é quando eu fui aprender, né, na prática, sobre esse profissional, né, conversando com ela no dia a dia e observando o trabalho dela. Existem muitos paradigmas. A representação social do profissional de serviço social é muito forte, e a gente vai quebrar alguns mitos hoje, né, na questão dessa representação social, né, o que esse profissional faz, porque a gente tem muita dificuldade de entender o papel dele, assim como as pessoas têm dificuldade de entender o que o psicólogo faz dentro de uma clínica, ou o que o psicólogo faz dentro de um CRAS, dentro de uma escola, que são a profissão é a mesma, mas o papel, a atuação é diferente em cada um desses locais. A mesma coisa existe também sobre o paradigma da representação social do papel do assistente social. E eu coloquei aí para vocês um texto, né, as interfaces entre o serviço social e a psicologia, né, da Catarina e da Juliana Prats, que traz justamente a experiência dessas duas profissionais na análise de 2 programas de atuação de psicólogos e assistentes sociais juntos, onde elas vão analisar o paradigma, né, o contexto psicossocial. Então, essa palavra tão utilizada por nós é uma palavra também que faz a gente analisar que ela é um grande motivo de junção desses 2 profissionais hoje. Então, uma grande necessidade que existe é do profissional de psicologia conhecer o seu papel dentro dos órgãos, dos entes públicos, né, e do assistente social, e principalmente como os 2 vão desenvolver essa interface na construção do psicossocial. Não é só quando existe um ambiente público que exige a atuação desses 2 profissionais juntos, é porque existe a necessidade dessa integração, do olhar. Não é só o meu psicológico e não é o meu da área da assistência social. É como que esses 2 olhares se encontram. Qual é a inter-relação existente como resultado na vida do indivíduo, que esses 2 profissionais vão fazer essa leitura e fazer as propostas de intervenção cabíveis e necessárias, né, para o desenvolvimento, né? Bom, antes de eu falar mais sobre o texto... Oi, amor. Só atrapalhando um tiquinho, só para tirar uma dúvida. Qual que é a diferença entre CRAS e CREAS? Ai, peraí, só um pouquinho. Vem cá, fazer um favor. Eu não vou colocar aqui para você pedir para você vir aqui para frente, porque você acabou de levantar, mas acabou de fazer uma pergunta aqui para mim, o seguinte: qual que é a diferença entre CRAS e CREAS? Fala aí para ouvir sua voz.
Ó, ela pediu para tirar a câmera. Eu vou tirar a câmera, mas você vai ouvir, tá bom? Tá, joia. Então tá bom. Bom dia, gente. É porque eu ainda tô de pijama. O seguinte, assim como na saúde, o SUS, né, ele é dividido em níveis de proteção ou níveis de atenção, a política de assistência social também existe essa divisão. A política de assistência social chama SUAS, que é Sistema Único de Assistência Social. Dentro do SUAS, existem níveis de atenção e níveis de proteção. Então, existe a proteção social básica, a proteção social especial de média complexidade e a proteção social especial de alta complexidade. Isso quer dizer o quê? Dentro da proteção social básica, os atendimentos são feitos a nível de prevenção, como se fosse comparado aos postos de saúde, aos PSFs. Então, nessa proteção social básica, estão aqueles serviços e programas e projetos que atuam no meio da prevenção. Dentro da básica está o CRAS, está o Bolsa Família, estão os benefícios eventuais, como o BPC, né, que algumas pessoas conhecem como o LOAS, mas LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. O que é a proteção básica na política de assistência? São aquelas proteções e serviços que visam a prevenção da situação de risco. Significa que os indivíduos e as famílias já estão em situação de vulnerabilidade social, mas que ainda não estão em situação de risco. O que é o risco? Seriam situações de violação de direito, como uma violência doméstica, um abuso sexual, um idoso sendo maltratado, negligenciado, uma série de outras questões que a pessoa ainda não estaria com seus direitos violados. Estaria vulnerável, mas ainda não estariam violados. Então, se é uma família vulnerável, que está em situação de vulnerabilidade, na maioria das vezes, por situações de pobreza, entendendo a pobreza não somente como uma questão monetária, mas entendendo as expressões da pobreza como a ausência de alguns direitos, entendendo a pobreza como a ausência de acesso a alguns serviços, enfim, aí é outro debate que é longo também sobre a pobreza, porque a gente também costuma entender pobreza só relacionada a gente monetiza a pobreza, né? E pobreza não é apenas a ausência de dinheiro, é a ausência de acesso. Enfim, então a proteção básica, onde o CRAS está, o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, ele é para prevenir situações de violação de direito. Ele vai atuar na situação de vulnerabilidade, mas ele não é o foco dele atender quem está em situação de violação. O CREAS, ele já está na proteção especial de média complexidade, ou seja, a família ou o indivíduo é vulnerável e o direito já foi violado. Então, o CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Por que esse especializado? Porque esse especializado, os profissionais são especializados para lidar com violações. E aí vai entrar todo aquilo que eu mencionei anteriormente. Mulher em situação de violência, criança vítima de abuso sexual, pessoa com deficiência, vítima de maus tratos, idoso vítima de violações, né? Sejam elas financeiras, sexuais, psicológicas, todos os tipos de violações. Então, no CRAS, atua na vulnerabilidade, mas ainda não teve o direito violado, a violência em si. Quando vai para o CREAS, é porque, além da vulnerabilidade, o direito já foi violado. Qual uma das características também importantes a gente pensar no CREAS? Porque o CRAS, em sua maioria, atende pessoas pobres. Porque ele atende pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mas no CREAS, não. Porque vocês
sabem, né? Todos nós sabemos, gente que tem um olhar mais crítico, que a violência não atinge só as pessoas pobres. Apesar da expressão dela ser maior entre as pessoas que são pobres, ela não atinge só pessoas pobres. Então, o CREAS, ele vai atender todos os tipos de violações de direitos e, especificamente, os que são intrafamiliares, né, cometidos pelos entes da própria família. E aí atende todos os níveis de classe. A mulher que é abusada pelo médico, né, a esposa. Não, pelo médico não, porque ele vai atuar nas violações intrafamiliares. Porque aí, quando é violência obstétrica, alguma questão assim, aí já vai para outro nível. Quando eu falei como a esposa é violada pelo marido que é médico. Não, independente de qual profissão seja, né? Independente de qual profissão ambos sejam. A gente já atendeu criança, filha de juiz, enfim, já quando eu atuava no CREAS, né? Não tem classe. A violência, infelizmente, ela expressa em todos os níveis sociais. Então, o CREAS está na média complexidade. E aí, existe também a alta complexidade. A alta complexidade, dentro da política de assistência, atende aquelas famílias ou aqueles indivíduos que necessariamente perderam seus vínculos familiares. Então, tem essa questão também. Na proteção básica, os vínculos, eles estão necessitando serem fortalecidos. Na média, os vínculos estão bem fragilizados, né? Porque houve a violência entre um, e aí também é necessário esse restabelecimento, muitas vezes, do vínculo, ou não, né? Se foi um parente que cometeu a violência, é necessário o rompimento desse vínculo, principalmente relacionado à criança. E na alta complexidade, os vínculos, eles, infelizmente, já foram rompidos, porque a alta complexidade é a mais fácil de vocês lembrarem, porque são as instituições de acolhimento. Então, Casa-abrigo, né? São as instituições de acolhimento que não se chamam mais orfanato, nem asilo, nada disso. São instituições de acolhimento de longa permanência. Então, são os que você conhece, né? Hoje a gente tem Casa das Meninas, nós temos Santa Luzia, temos Dona Zulmira, Cidade dos Meninos, infelizmente, né? Está fechando. Eu falo infelizmente porque se estivesse fechando, porque não tem criança para ser acolhida, seria uma boa notícia, mas não é essa a realidade, né? Está fechando porque não tem investimento. Mas, enfim, são essas as classificações, entende? Então, assim, é importante vocês saberem, e o Léo sabe que eu sou uma defensora da profissão, que muita gente acha que ser assistente social é só você ser boa, né? Ou ser bom, ser uma boa pessoa. Não é uma profissão complexa, é uma profissão que exige muita disposição e luta. Ontem eu estava lembrando e falei assim, estava pensando, né? Acordei pensando que hoje é dia do assistente social, falei assim, hoje eu vou colocar no meu Face a frase do nosso hino, né? Verás que o filho teu não foge à luta, porque o assistente social é isso, a gente vive em busca da luta pelos direitos, né, dos indivíduos de forma geral, pelos direitos da dignidade da pessoa humana, independente do que vem depois disso, né, independente dos outros rótulos que a pessoa tenha, ou dos outros estereótipos. A gente defende a dignidade da pessoa humana e ponto. E, né, quero agradecer a vocês por se interessarem pelo tema. Espero que vocês consigam entender que essa interface entre a psicologia e o serviço social é necessária, porque nenhum profissional tem o conhecimento todo, né? Mas nós podemos fazer com que o todo seja visto, seja percebido com o olhar de diversos profissionais. A psicologia é um profissional que a política de assistência e o assistente social percebeu a necessidade, porque
nós conseguimos entender os contextos sociais, né? Mas os contextos psíquicos, eles são extremamente relevantes, mais do que nunca, né? Eles são relevantes para a gente conseguir dar conta de superar os contextos sociais. A gente pode ter uma boa leitura social, mas nós entendemos, a partir do momento que o assistente social e que a política de assistência entendeu que não somos nós que fazemos pelo indivíduo, nós propomos caminhos, mas o indivíduo tem que se comprometer com esse processo. E aí o profissional que vai fazer com que esse indivíduo se comprometa com o processo de mudança da sua situação, seja de vulnerabilidade, seja de violação, é o psicólogo. Apesar do psicólogo não fazer clínica na política de assistência social, o psicólogo, com o seu olhar, com a sua estratégia, com a sua metodologia de intervenção social, ele consegue contribuir para que esse indivíduo supere a sua situação de violência, né, de violação, de vulnerabilidade. Saia da caixinha de que tem que ser assim e ponto final, né? Eu nasci assim e vou morrer assim. Até mesmo porque, né, meu bem, muitas vezes a mulher vítima de abuso, por mais que seja desenvolver toda estratégia, né, a nível social com ela, né, traga os seus direitos, busque com ela a forma dela sair desse abuso, ela pode continuar se colocando nesse papel de abuso do próprio marido por não conseguir enxergar que para ela não tem jeito, por mais que seja colocado de acessibilidade para ela de romper esse processo do abuso. E aí vem o processo do psicólogo, né, para compreender, né, o que significa para ela essa questão do abuso e como trabalhar essas estratégias a nível da mente, né, a nível psico, junto dos caminhos propostos de rompimento, né, dos caminhos propostos da intervenção social, como isso pode ser desenvolvido. E aí vem a questão da subjetividade do indivíduo, compreender, porque muitas vezes, aí, dentro de várias abordagens psicológicas, quem é vítima de abuso, ele pode enxergar o abuso como um afeto. Então, ele vai se colocar muitas vezes, por mais que você não queira, nesse papel de ser abusado, que para ele é uma forma de receber afeto. Na maioria das vezes, infelizmente, essas pessoas que sofreram abusos são abusadas desde a infância. Seja esse abuso psicológico, esse abuso físico, as diversas formas de expressão sexual foram abusadas desde a infância. Então, infelizmente, como o Léo está dizendo, muitas vezes é um comportamento aprendido como sendo também uma forma de afeto. Então, e mesmo quando entendem que, alguma coisa está errada nisso, não deveria ser assim. Bom, mas todos devem ser assim, eu sempre vivi isso. Então, geralmente, essa mulher que via esses pais, esse pai ou essa mãe, né, se abusando entre si, né, se violando entre si, procuram também companheiros e vão repetindo os padrões de comportamento também que viviam, crianças que foram abusadas. Se a gente fizer uma pesquisa, gente, entre as crianças que sofreram abuso, aliás, entre os autores de abuso, que a gente não chama o autor de estuprador ou disso, de aquilo, que a gente também acaba rotulando. Então, é um autor de violência, né? Ele não é o estupro, ele é um autor de uma violência, né? Então, esses autores também de violências, em suma, também foram vítimas. Eu não estou aqui justificando a atitude deles, até porque quem tem condições de explicar essa questão psíquica, né, são vocês. E o que não é fácil, não é mesmo. Não é mesmo. Porém, estou só trazendo a vocês o pensamento de que, dentro da política de assistência, uma das responsabilidades do psicólogo é de contribuir para que esse ciclo se rompa, né? E o assistente social é contribuir para que todas as outras relações sociais que essa pessoa permeia sejam postas de uma forma que ela consiga superar esses padrões de violação. E aí não é só questão financeira, são as relações sociais mesmo, todas elas.
mesmo que seja relacionada a emprego, a vivência comunitária, a vivência familiar. Então, a gente tem uma série de outras abordagens a lidar, são muito complicadas, muito complexas, né? Romper com questões, com as expressões da questão social de maneira total, né? Propiciando para que essa pessoa se restabeleça. E vocês também têm uma árdua tarefa de contribuir para que esses ciclos se rompam. Bom, acho que demorou demais a minha fala, era só falar que era CRAS e CREAS, né? Mas só para entender que CRAS é a proteção básica, que é só não é só de sol, viu, gente? É que o CRAS é para prevenção de riscos, o CREAS é já quando a pessoa já sofreu o risco, né? O vínculo está bem frágil com a família, e a alta complexidade é para quando esse risco já foi, esse risco já aconteceu e esse vínculo já foi totalmente rompido. Inclusive, aí estão as pessoas em situação de rua também, tá? Bom, é isso. Agora eu tenho que trabalhar. Eu também vou subir lá para o escritório e vou trabalhar. Mas se empenha aí na tarefa de entender a diferença de vocês, psicólogos, na política de assistência, na interface com o assistente social, porque cada vez mais as políticas sociais, políticas públicas estão demandando, estão sendo necessárias, está sendo necessário a presença de vocês, né? Estão chamando vocês para atuarem junto às políticas sociais e junto com os assistentes sociais. E a gente está vendo que esse momento de pandemia, está ficando muito evidente isso, né? Quero só trazer para vocês refletirem também que esse momento de pandemia ele não está trazendo nada novo em relação à vulnerabilidade social. Ele está apenas colocando uma lupa do que já existia e que a gente não via. A gente não está falando do senso comum, que a gente não via. Foi previsto que tinham 36 milhões de pessoas desempregadas em trabalhos informais, e se descobriu que são 70 milhões de pessoas em trabalho informal no Brasil. Então, enfim, essa pobreza que está sendo manifesta aí, algumas podem até ser conjunturais, né? Depende, porque são postas por causa da conjuntura no momento, mas a maioria já existia, são estruturais. Então, a pandemia está sendo uma lupa para a gente entender a realidade do que realmente é o Brasil, né? Não de agora, não de 3 anos, não de 4 anos, mas desde 1500, né? A nossa estrutura foi sendo construída. Bom, um abraço para vocês, viu? Vou lá para os meus gráficos, que eu estou analisando gráficos hoje. Um abraço, fiquem com Deus aí. Boa aula. Espero ter contribuído. Obrigado, meu bem. Por isso que eu te amo também, paixão. Não é só isso, não. Mas cada vez eu fico mais apaixonado ainda por você. Você sabe disso. Quando eu vejo Coração de amor. E aí, gente? Hoje a gente já teve uma aula, né? Já acabou a aula. Nossa! Sua mulher fala muito bem. Entendeu porque eu sou apaixonado? Entendi. Agora sim, dá para entender. Né? Mas, brincadeiras à parte, vou ligar a câmera aqui. Perceberam que vai muito além da nossa percepção do senso comum? E que muitas vezes, né, é igual quando às vezes a gente senta e começa a explicar para a pessoa algumas questões do desenvolvimento, da personalidade, né, ou da própria psicologia, da psicologia, no tratamento de alguma questão específica, e a pessoa vai quebrando todo aquele mito. Lá embaixo. Oi? Oi, Ana Isabel, o que você disse? Estava aberto sem querer o microfone dela, ela desligou já. Ah, tá.
Então, muitas vezes a pessoa vai quebrando aquele mito, né? E vai conseguindo compreender melhor os comportamentos, como a fala de um profissional da assistência social conosco, que faz a gente entender. Aí é só uma ponta do iceberg, né? Com relação assim como tem a política do SUS, né? Da assistência da saúde, assim como tem a política do Ministério da Educação, existe também a política de assistência social, e que essa assistência social, uma grande bandeira que o profissional da assistência social levanta, é que assistência social não é caridade. Você quer matar o profissional de raiva, é você falar que ele desenvolve caridade. Né? Porque, igual ela falou, né? O serviço social é aquela pessoa que é bonzinha. A representação social, né? Que ela me ajudou a fazer isso, ela me ajudou isso. Não passa por aí. É porque ela compreende a questão da violação, né? Da pobreza. E aí é muito bem dito por ela, a questão da pobreza, a gente reduz a pobreza na questão monetária, sendo que a pobreza é a ausência dos direitos que a pessoa possui, né, dos serviços, né? Então a questão aumentar aí conseguir compreender o que quer dizer a pobreza, a ausência de acesso aos serviços, né, de qualidade público, daquilo que ele tem direito diante da sua necessidade, que muitas vezes isso, né, está relacionado, mas não significa que só esse indivíduo, né, por isso tem os, né, igual ela foi falando, baixa complexidade. É igual uma pessoa que está no PSF para fazer um acompanhamento da saúde da família, aquela que chegou no regional e está indo para o CTI. Então é diferente, mas faz tudo parte do SUS. E aí a gente tem na política da assistência social, né, todas essas questões. Compreende, pessoal? Sim, de acordo. Estou deixando no mudo aqui, Léo, porque tem uma construção em frente à minha casa aqui que o barulho está no nível rádio, que aí vai incomodar um pouco. Tem uma também aqui perto de casa, mas está um pouquinho distante. Tomara que vocês não estejam ouvindo, né? Gente, para quem não sabe, o Anderson é meu vizinho, tá? Meu vizinho, assim, 2 quarteirões após a minha casa. Tá? É muito perto um do outro. 3 minutinhos, nem 5, né, Anderson? Dá uns 2 minutinhos, virou na esquina, já tá ali, né? Já deu só aparecer lá até para tomar um café, né? Isso. Depois da pandemia. Se não fosse a pandemia, né, dava para tomar mais café, né, Anderson? Verdade. Mas, enfim, e essa necessidade dessa construção da interface da psicologia com o assistente social, como diz o próprio Enéas, né? A gente já teve uma aula hoje, eu já me dou muito satisfeito, apesar que tem muita coisa, né? Claro que a gente vai estudar, mas eu já me dou muito satisfeito desses conhecimentos que vocês acabaram adquirindo hoje já com a participação dela. Bom, vamos lá. Continuando. Eu vou escolher algumas pessoas para falar para mim sobre quais foram as perguntas que elas fizeram, né? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Carla, qual foi a pergunta que você fez? Ô, Carla! Fala, Carla. Sério, professor? Eu? Sério, uai. Toda aula eu vou escolher 5 pessoas. Tá bom. Deixa eu só pegar o caderno aqui. Rapidinho. Todo mundo vai pegar o seu caderno, porque é sorteio, tá, pessoal? Cada aula eu vou chamar alguém que eu não chamei. E tô anotando quem tá falando as perguntas. Ô, Enéas, você já tá com a sua pergunta aí?
Tô olhando aqui, professor. Ó, então vou lá. Carla, Enéas, Érica e Guiomar. Ah, tem mais um, né? E o Igor. Fala aí a pergunta de vocês. Então, vou começar. Então, pode ir, cara. Isso é só porque a pessoa amou esse texto, né? Vai, Guiomar. Tem duas Éricas. Tem duas Éricas? É verdade. A Érica é a Érica sem acento. Mas Ô, deixa a professor. Guiomar começar. São as 5 questões, professor? Você vai escolher uma e comentar com a gente. Tá. Professor, Oi, cara. Espera só um momento, Guiomar. Sim. a internet tinha caído aqui, por isso que eu saí da sala. Sim. Mas vamos fazer o seguinte, a Guiomar vai começar a falar e eu te chamo para você falar, tá ok? Ah, ok. Uma das questões que eu fiz foi qual o papel do psicólogo, né, na estratégia de saúde da família da atenção básica. Né? Ele está ali para quê? Né? O que é que vem buscando, né? Qual o serviço ali a se prestar, né? A minha resposta seria abordagem coletiva, resgate da valorização de outras dimensões, oficinas de busca de sensibilidade para escuta ativa dos acolhimentos realizados, buscando a valorização do paciente, sendo ele uma pessoa numa área carente, onde não tem acesso ao profissional da psicologia. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom. Você gostaria de comentar mais? Sim, porque eu vou pelo comentário, né, professor? Porque, assim, a psicologia, por muito, ainda, você estava falando aqui das contratações e tudo mais, de mais psicólogos, infelizmente, antes da pandemia, era um número muito pouco de profissional, né? A experiência que eu tive, por exemplo, na cidade onde eu trabalhei, no posto de saúde, onde tinha o serviço social, psicólogo, junto no NASF, junto do posto de saúde, eram 2 psicólogas para atender 3 postos de saúde, tendo 8.000 pacientes. Então, assim, não dá para fazer o atendimento individualizado, né? Então, onde elas buscavam formas diferentes para estar trabalhando, né? Para estar interagindo e fazendo essa sensibilidade com os pacientes, tendo em vista que não existe um manual para isso ainda, né? Na rede de atenção básica, porque você encontra de tudo. Desde a violência doméstica, o paciente do álcool, da droga, psíquico, os pacientes com doenças ainda que têm seus tabus na cidade, como a hanseníase, a tuberculose e outros por diante, né? Foi um texto que eu me identifiquei muito, me fez, como se diz, me deu uma nostalgia, né? Trabalhar junto com os outros profissionais, junto com o psicólogo, em busca desses projetos assim. Ótimo, ótimo. Você já teve uma experiência já, né, Guiomar, dessa interdisciplinaridade, envolvendo principalmente a questão também do biopsicossocial, porque aí entrou um enfermeiro também, né? Sim, porque o enfermeiro no PSF, ele tem como a função de coordenar as ações. Então, existia muito sentar para discutir o que vai ser feito, fazer o planejamento. Então, tinha
o grupo de gestante, que tinha o dia que o psicólogo falava, né? Tinha o grupo do tabaco, que era específico, quem fazia era psicologia. E eu brinco muito que um dos maiores feitos lá que eu consegui realizar é resgatando o pessoal da terceira idade, juntamente com as pessoas, todos aqueles que tomavam medicação controlada, para fazer uma oficina para estar trabalhando com essas pessoas, buscando a sua valorização. E foi uma experiência muito gostosa. Que bom, que bom. Olha só a experiência da Guiomar trazendo para a gente, né, essa junção desse papel em intervenção de casos específicos da área da saúde. Obrigado, Guiomar. Vamos lá, Carla. Vou ler aqui a pergunta. Sim. Quais aspectos externos são determinantes para que projetos como o enfrentamento à violência e os espaços da rua, dentre outras abordagens sociais, influenciam direto ou indiretamente na condição desses projetos? Aí a resposta foi o seguinte: para que haja a efetivação das propostas sociais apresentadas, é imprescindível o suporte e o auxílio das políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, garantindo ferramentas ou condições adequadas de trabalho, tais como equipamentos para a realização das atividades em questão e o piso salarial. Assim, verifica-se que o apoio de todas as instituições sociais se torna fator preponderante para unir cada vez mais psicólogos e assistentes sociais. Aí eu quis abordar a questão de que não depende só da vontade dos psicólogos, dos assistentes sociais, para realizar esses projetos, né, em prol da sociedade, para mudar, né, essas intempéries da sociedade, enfim, depende também de toda uma ajuda, uma contribuição que não só depende deles. Tem que ter toda uma condição adequada, equipamentos, toda uma ajuda mesmo do Estado, para que possa efetivamente acontecer esses projetos, esses programas. Sim, sim. Né? Até mesmo porque é necessário compreender, né, fazer um diagnóstico da situação do indivíduo para saber qual a melhor forma de intervenção. Obrigado, Carla. Vamos lá, Enéas. Tá me ouvindo, professor? Estou ouvindo, sim. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui. A pergunta é o seguinte: qual o principal objetivo nas discussões de casos com as equipes da UBS, né? E o que é possível analisar? Aí eu coloquei como resposta contribuir para a ampliação da clínica em relação a questões subjetivas, né? E o que é possível analisar, né? Então, é possível analisar as necessidades de saúde e avaliar possíveis estratégias de intervenção, aí, que inclui abordagem de problemas vinculados à violência, ao abuso de álcool e drogas, visando a redução de danos e a melhoria de qualidade do cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade. Então, essa é a resposta. E entraria também no que a sua esposa já deu na primeira aula aí, né? Já colocou aí para nós, né? A questão dos níveis aí de prevenção, nível inicial, médio e final. Eu vejo como uma contribuição mesmo para a intervenção, as discussões onde entra as estratégias, né, de abordagem. É por aí. Isso aí, maravilha. Perfeito. Obrigado.
Muito obrigado, Enéas. Tá, Érica, tem assento. Eu acho que eu vou faltar, porque eu não fiz. Oi? Oi? Eu não fiz as questões, não peguei o texto. Sem problema, coração, sem problema. Só coloquei aqui que você não está feito. Em algum momento depois eu vou te chamar. Tá bom, pode deixar. Pode deixar que eu faço. Ok? Ok. Igor, comenta aí com a gente. Bom dia. Bom dia. Eu entrei na área de um negócio que eu achei bem interessante aqui, que é o Projeto Espaços, que dificilmente eu já vi isso aqui ou em outro lugar. Eu coloquei qual a finalidade do Projeto Espaços. O Projeto Espaços da Rua é um dispositivo territorial do Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e Outras Drogas de Pernambués, localizado na cidade de Salvador, que foi criado em 2007 com o intuito de atender prioritariamente crianças e adolescentes em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas. Que muitas dessas pessoas que vão para as ruas e viram usuários de drogas, muitas delas são, a maioria das vezes, problemas simples, que vão causando outros problemas maiores, que elas se encontram, como é que eu posso falar? Um meio de escape nas drogas. E o contato com o psicólogo, que esse é um projeto de psicólogos nas ruas, acho que é muito importante, que eu acho que se tivessem o contato com o psicólogo antes disso acontecer, a chance disso acontecer seria menor. Sim. É igual a gente vai compreendendo, né? Eu costumo falar o seguinte, muito parecido do que a Fran falou com vocês, a pobreza, ser pobre não é nenhum defeito, né? Em si, a gente carrega o paradigma assim, todo mundo tem que ser rico, né? Todo mundo é contra hoje existe uma bandeira contra o socialismo, mas todo mundo pensa que todo mundo deveria ter uma condição de vida igualitária, que não deveria haver esse disparate. Isso é um pensamento social. Isso não é o pensamento do capital. O pensamento do social do socialismo é promover um equilíbrio. Então, quando a gente vê muita gente discutindo contra e tem essa fala, é porque ele também ainda não compreendeu o que é o socialismo. Espera que eu vou chegar no que você falou, Igor. E aí, significa, e muitas vezes a gente critica o socialismo, e eu não sou socialista, pessoal, no sentido partidário, mas a gente tem que compreender, quando a gente entra na questão da justiça, né, a assistência social, e o direito sabe disso muito bem, nós somos um Estado de democrático social de direito. O que é o Estado social de direito? É um Estado em que o governo, todos os países que têm esse modelo, o governo ele é obrigado a suprir, tem uma obrigação, através dos seus entes públicos, de suprir as principais necessidades do seu povo. Mas por quê? O governo não é um pai, e nem é essa questão de ser o pai, mas é porque as políticas que são desenvolvidas são baseadas de que o povo já deu a troca dele. Como, Léo, o povo deu a troca? O povo deu a troca, entre aspas, né? Eu estou sendo muito simplista no ato de falar, principalmente quando ele paga os impostos. Então, todos os países de estados sociais de direito, a taxa tributária, normalmente, ela é muito grande. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela mora na Áustria. Ela casou, inclusive, com uma assistente social austríaca. E foi morar lá. Aí ela fala assim, Léo, é muito interessante na Áustria, porque quando a gente fala no Brasil, assim, quando a gente fala aqui no Brasil, que também eles sabem que é um Estado social de direito, democrático, social de direito, aí vira e fala assim, ela estudou em escola particular, aí eu estudei em escola particular e pergunto, o que é isso? Mas não é um Estado social de direito? Por que você tem que pagar escola particular? Porque no Brasil o particular é considerado melhor. Mas o Estado deveria dar a mesma condição ao ponto de você não necessitar ter essas duas pontes.
Aí você fala assim, lá eles não têm escola, eles não têm que pagar pela escola? Não, eles têm uma taxa que, além de pagar todos os impostos, eles têm uma taxa anual, todo mundo vai pagar, né, que é de acesso às escolas. Então, para ele, não cabe na cabeça um Estado social de direito, que é para prover os seus cidadãos, ter que você pagar escola particular, ter que pagar plano privado de saúde. Você está pagando 2 vezes. Compreende, pessoal? Eu pago, o Estado deveria me devolver isso, porque o arroz, o feijão, o ar que você respira praticamente, a casa que você comprou, o carro que você tem. Aí vem um indivíduo que não conhece e fala assim, mas o negócio tem que ser igual aos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, você já viu o preço do carro, um Corolla? Enquanto a gente compra um Corolla aqui no Brasil, quanto é um Corolla novo, todo equipado aqui no Brasil, pessoal? Quem tem ideia? Se for esse novo aí, você não vai pagar ele menos. Se for a versão mais top aí, você vai pagar em torno de 120, 125 mil. Isso aí, Anderson. Isso aí mesmo. Quanto que é esse Corolla novo, top, aí lá nos Estados Unidos? Isso aí é carro de trabalho lá, né? Não vai chegar aí, talvez, nem em 40 mil dólares, não sei. E 40 mil dólares, rapaz, você tá doido? É 20 mil dólares. Eu tenho um amigo que acabou de comprar uma caminhonete. 4 portas, caminhonete. Ele deu 5 mil dólares, Anderson. Tem noção do que é isso? Não é nova, não, era usada. Mas, assim, linda. E tirou a foto, o que é? Ele tá, Léo, 5 mil dólares. Quando é que eu ia ter condição de ter isso no Brasil? Aí todo mundo, não, tá vendo que o Brasil não vai para frente? O Brasil não sei o quê, o Brasil não sei o quê. Mas não tem esse conhecimento que um modelo de governança dos Estados Unidos é diferente. É diferente. Vixe do céu. Pedro, quem é que chegou aí? Olha aí. Ô, gente, só um minuto, por favor. Abre aí, Pedro, pede para esperar um pouco lá. Eu vou terminar essa minha fala e vou dar intervalo, porque o rapaz na internet, que o próprio Anderson me indicou, chegou. Entendeu? Olha que coisa boa, hein? E agora eu vou ter compreendeu que hoje não está dando nem problema, resolvi meu computador, agora eu coloquei uma internet vai colocar uma internet violenta aqui. Mas só terminar de falar aí para vocês. Ô, Pedro, abre o portão para o cara sentar, fala com ele, senta. Pedro, pode abrir o portão e pede para ele sentar. Então, o modelo de governança nos Estados Unidos é diferente, pessoal. Por quê? Lá nos Estados Unidos não tem essa alta taxação tributária. Em compensação, se você usar... Quem é que já viu o brasileiro que vem dos Estados Unidos para cá e fala assim, eu vim para cá fazer um plano, consertar os meus dentes, porque lá é muito caro. Vocês já viram isso? Sim, sim. Já viram isso? Por quê? Se você usar o plano de saúde, se você usar no internet, se você tiver uma dor de cabeça nos Estados Unidos, chegar no hospital, daí a 30 dias vai chegar a conta para você pagar. Não existe o SUS. Entendeu? Sim. Inclusive, Léo... Oi? Dentro do que você está falando aí, o Brasil mesmo, no ranking, né, mundial aí, ele é o 14, né, com a maior carga tributária, ou seja, o brasileiro, ele é o povo da América Latina que mais paga impostos. E isso aí. E pouco retorno você tem. O SUS é uma maravilha, funciona um plano fantástico. É um plano fantástico, é isso mesmo. É o que a minha amiga falou assim, os austríacos, assim como os brasileiros, reclamam da alta taxa tributária, essa taxa que é grande. Mas se você for pegar a estrada, a pista ela não tem nenhum buraco. As escolas, não existe escola particular, é tudo pública. É uma taxinha que você passa no início do ano. O serviço é público, não existe, você tem que pagar para você se sentir. Né? Aqui a gente entra com a ação judiciária, porque se você tiver um problema grave do coração e fazer cirurgia, você não tem direito de um plano de saúde, aí você tem que pedir o juiz, porque você tem direito disso.
Não é só quem tem o plano de saúde. Lá todo mundo vai ter acesso ao plano de saúde de forma eficiente na Áustria. Nos Estados Unidos, você não tem esse direito. Vai chegar uma conta altíssima para você pagar depois. Então, os produtos é super barato. Comprei o tênis nos Estados Unidos, comprei o carro nos Estados Unidos, comprei isso. Então, entendeu? Aí, quando a gente vai falar assim, tem que lutar do direito... Alguns vêm com o discurso assim, é um país paternalista. Não, nós somos um Estado social do direito. Então, muda isso. Então, muda é a legislação. Então, tira assim... Eu vou comprar o carro, quando eu vou comprar o carro, eu não quero mais ter que pagar 100 mil pelo meu Corolla. Eu nem tenho Corolla, tá, gente? Pelo Corolla. Eu quero comprar o Corolla, então, do preço de fabricação, de custo. Eu quero pagar ele por 30 mil, 40 mil reais. Se isso for verdadeiro, aí eu considero, entendeu? Que não deve investir na educação, que não deve investir em um monte de coisa. Então, esses direitos, eles já estão garantidos para a gente por lei. E muitas pessoas não têm acesso a esse direito. Compreende isso? Então, a gente tem que ir cada vez mais compreendendo como que funciona a lógica do nosso governo de Estado para você. Porque a gente tem orgulho de falar assim, eu pago Unimed, o meu filho estuda em escola particular. No fundo, a gente tinha que ter vergonha. Porque o Estado, ele não deveria me dar essa sensação de insegurança por eu não acreditar no funcionamento da escola pública, que não é uma escola de qualidade. Aí os pais morrem para pagar a escola particular. E quem não tem, fica sonhando um dia pagar para o filho. E cria esse modelo que a escola particular é que é boa. Está errado, não deveria existir escola particular no nosso modelo de Estado. Então, eu comecei do discurso para falar do socialismo. Né? Muitas vezes a gente, assim, nós não somos um Estado socialista e a gente mete o pau no socialismo, mas a gente não pode deixar de falar que o socialismo não deu certo, porque ele é uma ditadura, ele também existe concentração de poder, por mais que nesse discurso fala que não há, ele há concentração de poder, mas ele não tem tanta diferença de desequilíbrio social, de diferença. Pode ser todo mundo pobre, mas muitas vezes o que a gente existiu a gente percebeu são ditadores, então não dá para falar que o socialismo realmente deu certo. Agora, esse modelo de capital que a gente existe, a gente quer ser igual aos Estados Unidos, então a gente tem que mudar toda a Constituição do Brasil. Porque a gente não confia naquilo que o Estado devolve para a gente. Entendeu, pessoal? E aí, Igor, quando aqueles programas que você começou a falar, eu dei essa volta toda, porque assim, olha, então é necessário estratégia de intervenções aos grupos mais vulneráveis que não têm acesso a esses direitos. Quando você fala que bom que tem um psicólogo para desenvolver isso, para tirar das drogas e tudo mais, né? Porque nesse sistema de capital que nós vivemos hoje, que promove muito disparate, ele faz com que a pobreza deixe a pessoa em um estado de vulnerabilidade. E o pior, em um estado de vulnerabilidade em que ele vê uma pessoa bem próxima dele com acesso a inúmeras coisas que ele não tem. Teve um dia que a Fran estava comentando que quando ela começou a trabalhar como assistente social, ela estava visitando uma família e ela estava fazendo dieta, aí ela parou e tirou uma maçã. E hoje ela fala para os alunos dela que para evitar comer em visita domiciliar. Ela tirou e pegou uma maçã para comer, estava no horário da dieta dela, tinha que comer uma maçã. Aí estava a mãe, a família era tão pobre, ela ofereceu a maçã para a criança. A criança pegou a maçã e fez, sabe o que, pessoal? Jogou no chão, paf. Ela ficou com raiva, porque, tipo assim, que absurdo jogar comida no chão. Ela pensou, não falou, mas ela ficou com raiva. Aí a mãe virou e falou assim, ô dona, desculpa, ele não sabe o que é isso, não, ele deve estar achando que isso é uma bola. Uma criança não sabe o que é uma maçã. Tem noção do que é isso? Então, ao não acesso de uma pessoa a coisas que parecem ser tão pequenas, tão supérfluas para a gente. Gente, eu vou parar aqui a aula, acredito que uns 5 a 10 minutos, tá? Pode fazer o que você precisa fazer. Chegou o cara aqui da internet, já começou a mexer lá fora. Eu estou instalando outra internet.
E daqui a pouco a gente volta para continuar a aula, tá? Mas eu vou parar só o ponto de explicar ele direitinho e volto aqui para dar aula, tá bom, pessoal? Beleza. Eu não vou fazer meia hora de intervalo. Acredito que só uns 10 minutos por aí for necessário, tá? Para pararmos essa parte e irmos para outra parte. Vamos lá.
Oi, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui. Estamos aí? Então, vamos lá. Deixa eu conversar umas questões aqui com vocês. Eu vou colocar a internet aqui em casa à tarde, tá? Porque eu não teria aula à tarde. Mas eles chegaram aqui agora falando que tem mais serviço no bairro, então estão fazendo já tudo de uma vez aqui no bairro. E então eles vão precisar tirar a internet atual e vai precisar ficar um pouco mais de tempo fora do ar. Então eu vou ficar sem internet. Então eu virei para eles o seguinte, eu pedi para eles começar a dar continuidade ao serviço, expliquei que eu estou dando aula, e na hora que eles precisarem, eles me falaram que assim eu vou finalizar a aula com vocês. Não fiz o intervalo todo com vocês, né? Eu já tinha ultrapassado 15 minutos do intervalo. A gente já tinha comido 15 minutos em aula do intervalo, né? E não fiz o tempo todo, né? De intervalo, fiz uns 10 minutinhos aí. Ao mesmo tempo, também, eu não posso deixar de falar para vocês assim, que eu estou muito feliz. Porque na aula de terça-feira, que rendeu muito, o pessoal ficou apaixonado com a aula de terça-feira da turma do noturno, e eles nem tiveram a participação da Fran, né? Não teve essa oportunidade dela conversar com a turma, igual essa conversa inicial que ela teve. Então, ao mesmo tempo também, mesmo que não estava programado, nós conseguimos trazer conteúdo que faz parte do nosso debate para compreender essa interface do serviço social com a psicologia, né? E vindo de uma profissional do serviço social. Para vocês entenderem que em casa eu já vivo numa interface, né? Pegando essa casadinha. Pedro, abaixa o som aí, por favor. Então, o que eu quero propor para vocês? Eu falei assim, eu vou voltar para minha aula, então, porque o máximo que eu puder aproveitar, eu vou aproveitar. Até a hora que eles falaram, a gente vai tirar o cabo da rede, então vai ter que ficar sem internet um bom tempo, para eles colocarem os outros cabos da rede. Tá ok, pessoal? Beleza, Léo. Acho que se seguir nesse ritmo aí das perguntas, igual o Igor expôs aí, acho que está dando um panorama amplo, né, e de diversas fontes aí dentro do mesmo texto, né? A gente fez agora a gente teve, vai dar para desenvolver 3 momentos, Anderson. A gente conseguiu, mesmo não programar esse momento da fala da Fran, a fase das perguntas, e agora eu vou explicar os 2 contextos de atuação do texto, né, do artigo que eu trouxe para vocês. Só quero fazer um adendo o seguinte, gente, não sei se vocês notaram, hoje já não teve chiado, a minha voz falhando, nada disso. Então, assim, eu fiz um investimento muito grande no meu próprio computador, para melhorar o meu computador, ficou pronto ontem, eu já testei na turma da noite, então eles falaram que foi muito melhor, tá certo? E agora eu estou melhorando aí a internet da minha casa, porque eu estou muito preocupado, né? Que toda hora chiado e não completa, me dá uma frustração danada quando eu estou dando aula, coisa que eu adoro estar aqui esse momento com vocês, e aí parece, sabe, que todo o esforço, a minha preparação, tudo que eu fiz, não estava dando certo. Então, se eu terminar de comentar, fazer um comentário sobre os dois modelos de atuação que foi trazido até vocês, né, através do artigo, a gente já consegue contemplar a aula. Que um modelo foi o seguinte, trouxe a interface do serviço social e da psicologia dentro da Prefeitura Municipal de Campina Grande, né? E o outro trouxe dentro da Prefeitura de Salvador, né? Na Prefeitura de Campina Grande, trouxe essas estratégias desenvolvidas dentro da área educacional, né? Em um contexto de vulnerabilidade, né? Em um contexto de jovens adolescentes, né, em situação de pobreza, e que foi desenvolvida estratégias dentro do ambiente educacional para que eles pudessem compreender melhor e dar acesso a eles a uma melhor perspectiva
daquilo que lhes faltam dentro desse contexto educacional, né? E aí é necessário esses dois profissionais entender quais são os elementos socioeconômicos que permeiam a população do qual eles estão lidando diretamente. Então, se você é psicólogo, como a Guiomar falou, você pode, você está dentro de uma coisa, você lidar com um grupo de PSF ou do NASF, na realidade, do NASF dentro de uma área dentro de Salvador. Outra coisa é dentro de uma área em Chonim de Baixo. Outra coisa é dentro de uma área dentro de Governador Valadares. O que está circundando que é comum? Que contexto é esse? Droga, ausência de emprego. Que contexto é esse que está circundando? E qual que é o perfil desse cidadão? O que está sendo mais forte, gritante, para compreender quais são as demandas de busca, de acesso que deve ser desenvolvida, oficinas para desenvolvimento, o assistente social vai pensar muito nisso. Ele tem direito, por exemplo, ele é um perfil que tem direito a um Bolsa Família. Lembrando que o Bolsa Família não é um assistencialismo. Lembrando que o Bolsa Família é uma política, na realidade, né, de reparação, né, de equilíbrio, de distribuição de renda, de equilibrar a renda. E o equilíbrio, a Bolsa Família, ele é temporário, existem condicionalidades. Então, tem famílias, né, eu, por exemplo, conheço famílias que tem todo o perfil, mas a mãe não leva o filho para a escola. Então, existe condicionalidade para receber. Aí você vira, professor, mas eu não concordo com o Bolsa Família, porque tem família que não tem direito e está usando. Isso é crime. Se ele não tem direito, ele não está no perfil para receber Bolsa Família, é simples, faça denúncia. Agora, não significa que aquele que tem direito, que está enquadrado, está sendo violentado com relação aos seus direitos que não estão acessíveis, inclusive para buscar alimentação básica, né, da sustentabilidade da família por um tempo, porque junto ao direito do Bolsa Família, o filho tem que estar na escola, outros programas, o pai e a mãe têm que fazer um curso para que ele aprenda uma profissão, porque com um certo tempo esse direito vai acabar. E quando esse direito acaba, ele tem que estar preparado para ter condições de não depender do Estado dentro desse contexto de vulnerabilidade. A gente tem que acabar compreendendo isso. Então, aquela história assim, é porque tem que ensinar a pessoa a pescar. Ora, bola, você quer ensinar a pessoa a pescar, sendo que nem vara para pescar ela tem. Né? Então, vamos lá. Continuando. E o outro contexto, né, que é colocado, é o contexto que foi colocado psicólogos e assistentes sociais com usuários de substâncias psicoativas, ou seja, drogas. E aí, por isso que eu estou falando para vocês assim, é necessário compreender qual que é a demanda, qual que é o perfil que você vai trabalhar. E ainda, qual que é a proposta do programa. Porque uma coisa é a proposta do NASF, outra coisa é uma proposta de um CRAS, outra coisa é uma proposta de um CREAS. Compreende? Outra coisa é uma proposta de uma casa-abrigo, que já é de alta complexidade. Né? Na casa-abrigo, por exemplo, a casa-abrigo das mulheres que têm os seus dinheiros, que já sofreram um abuso do marido e aceitaram ser colocadas em uma casa com os seus filhos. Gente, Valadares tem muitas casas-abrigos. E você passa na porta e você não sabe que é uma casa-abrigo. Na casa-abrigo não tem
gente. Eu acho que caiu, não caiu lá? Deve ter caído. Travou e ele sumiu. Será que o pessoal lá já cortou a internet dele, não falou nada com ele? Não, aí é vacilo. Eu acho que foi. Eu acho que sim, muito provavelmente. O pessoal foi lá fora e cortou. Ah, e ele tá gravando alguma coisa pra gente aqui no grupo, no WhatsApp. Deixa ele mandar aí que a gente vê. Deve ter picotado a internet. Gente, vamos voltar para a aula, todo mundo aí, ó, presencial. Como é que é? Vamos voltar para a aula presencial aí, lá no Pitágoras mesmo, que essas online aqui já deu. Nossa, eu tô ficando perdidinha, gente. E a gente perde o ritmo. No começo eu ainda tava, agora eu perdi o ritmo total. Aí ele mandou mensagem. Pessoal, a internet caiu. Eles começaram a colocar o cabo, a internet caiu. Eu terminar minha fala aqui, que eu estava falando para vocês. Eu, infelizmente, vou ter que encerrar a aula. Mas a gente conseguiu alcançar o objetivo, tá bom? Então, com mais um áudio aqui de uns 3 a 5 minutos, eu consigo finalizar a nossa aula. Tá? Desculpa isso aí. Como eu falei para vocês, eu não programei de vir na parte da manhã, programei de vir na parte da tarde. Eles vão querer vir na volta agora. Mas eu estou satisfeito, né? Espero que vocês também, pelo que a gente vai conseguir completar na aula de hoje. Vou sair daqui então, galera, que ele vai terminar no WhatsApp. Abração. Beleza, gente, até mais.